Olá, boa noite. Boa noite. Tudo Bem, bem, doutora Carolina? tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Perfeita. Uhum. Vamos Então, tá esperar bom. um pouquinho entrar? Esperar um minutinho. Não tá gravando ainda, né? Tá ao vivo? Tá ao vivo, mas não tá gravando, né? Hum, Não, vai gravar só o final, na verdade. deixa eu ver aqui. A gente de medo não tem ninguém assistindo. Eu acho que já estamos ao vivo. Bom, vou começar por aqui. Muito boa noite. Boa Sejam noite. muito bem-vindos à live da Comissão de Direito Internacional e Direito Imigratório da ABA. Eu me chamo Natália, sou advogada especialista em Direito Internacional. Sou cofundadora da empresa Fênix Vistos e atuo aí com a parte migratória para os Estados Unidos também. E nossa convidada hoje, doutora Caroline Zambão, advogada há mais de 10 anos, né? Atua também com direito imigratório. Muito prazer. E membro, né, também da nossa comissão. Muito prazer, doutora Carolina. Seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho ali, se apresente, né? E Sim, vamos ali para o foco da nossa live. Seja muito perfeito. bem-vindo. Obrigada, doutora Natália. Agradeço a oportunidade aqui da comissão da aba de Direito Imigratório estar nos oportunizando esse canal aqui para a gente bater um papo, né? E falar aí de situações e questões, como as pessoas podem ali estar construindo uma carreira de forma global, internacional e como a gente se colocando aqui à disposição para poder ajudar as pessoas que têm interesse nessa temática. Perfeito. Bom, o tema da nossa live, então, é como que a sua carreira pode te levar ali ao Green Card, né? Então, a gente vai contextualizar ali como que funciona a dinâmica da live, né? Nós vamos contextualizar um pouco quais são as possibilidades de vistos e quais deles vocês poderiam ali conquistar o tão sonhado Green Card e a residência permanente nos Estados Unidos, né? Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente, doutora Carolina, por favor, me ajude aí com todo o seu conhecimento para agregar ali conhecimento para a nossa comissão e para todos os nossos seguidores também, né? Então, Sim, como que funciona? Existem dois tipos de vistos, né? Os vistos não imigratórios, onde você pode ali ter uma oferta de trabalho, ter um patrocinador, uma empresa americana patrocinando, e você pode ter ali, através de um O1 ou um H1B, uma oferta de trabalho onde você vai poder trabalhar e morar nos Estados Unidos de forma temporária, certo? E também nós temos a possibilidade de vistos que vão te dar ali o Green Card através da sua carreira profissional. Então, existem as opções de vistos temporários, mas essas opções carecem ali de uma oferta de trabalho por empresa americana, mas também nós temos ali os vistos de autopatrocínio, né, que nós falamos, que não teria necessidade dessas empresas americanas, mas existem, claro, alguns critérios que essas pessoas, esses aplicantes, precisam atender. E é sobre isso que nós vamos abordar na nossa live, né, para que vocês conheçam, né, as oportunidades de internacionalização de carreira, como que vocês podem ali aprimorar o perfil profissional, né? Em todas as profissões, nós vamos falar assim de uma forma bem geral, né? E essa oportunidade pode ser a da sua família também. Então, vamos falar ali dos vistos que podem dar o Green Card, né? Então, doutora Carol, pode nos explicar ali como que funciona os vistos de habilidades extraordinárias, que a gente chama de visto EB1. certo. Então,
Atualmente eu trabalho numa law firm e esse tem sido um dos meios mais recorrentes das pessoas conquistarem aí o tão sonhado Green Card, né? O EB1A, ele é um visto composto ali por 10 critérios. E ali, se a pessoa... Normalmente, as pessoas não cumprem os 10, porque 2 deles são focados para quem está na parte das artes, né? E isso acaba trazendo ali um pouco de especificidade somente para artistas mesmo. E a grande maioria, inclusive, dos nossos clientes não estão, né? Atuando nesse ramo. Então, a grande maioria ali cumpre 8 dos seus critérios. Eu vou abordar aqui alguns deles e para trazer essa informação aí para vocês. Então, o primeiro critério de todos é a pessoa ali ter conquistado algum prêmio ou algum reconhecimento a nível nacional ou internacional na sua carreira. Então, você foi ali o melhor da sua carreira, foi destaque de ouro, teve ali alguma moção honrosa, moção de aplausos, teve algum reconhecimento público. Isso ajuda demais você, eventualmente, não somente isso, você cumprir ali o critério dessa modalidade de visto. Além disso, o próximo critério que tem ali é você ter contribuído significativamente para o seu setor. Então, você estar envolvido em um projeto que traga inovação ou traga uma grande repercussão para a sua área de atuação, tem ali um volume financeiro interessante envolvido por conta, né, desse projeto inovador, tenha um impacto grande de pessoas, seja pessoa direta ou indiretamente, isso também é bem importante, você ter ali algum tipo de projeto, né? Rotineiramente você está dentro de uma empresa, a empresa ali tem o seu planejamento, para algumas atuações ali, eles vão estar traçando ali um grupo e eventualmente implementar um projeto. Se você for ali líder desse projeto, agregar valor ali para a empresa, não só para a empresa que você trabalha, mas para outras empresas, isso revolucionar o setor, isso eventualmente, inclusive, trazer replicabilidade, isso é bem interessante. O governo americano se interessa por isso, então ali a gente conseguiria estar cumprindo com esse critério caso você tenha as evidências para atestar realmente esse fato, né? Um outro critério é você fazer parte de uma associação da sua área de atuação. A associação ali, você ser um profissional engajado, que realmente entrega resultado, faz a diferença dentro da associação. Isso também é um dos critérios ali que o governo americano exige. Não somente você fazer parte dessa associação, né? Você tem que ter ali uma carta convite dizendo que o seu ingresso ocorreu em decorrência da sua entrega, de você ser um profissional extraordinário, você já ter alcançado o topo da sua carreira e aquela instituição ela deseja ter você ali como membro, porque você realmente é um profissional excepcional. Além disso, tem outro critério ali de você ganhar acima da média entre os seus pares. Então, se fizermos ali uma pesquisa em várias fontes que hoje são muito utilizadas, Glassdoor, Indeed, o Salary, se pesquisarmos ali a sua posição e você ganhar 5, 10, 15 vezes mais do que outras pessoas que ocupem a mesma posição que você, isso também é um critério que vai ser cumprido ali, desde que a gente também tenha evidências para corroborar isso. E você também estaria cumprindo com mais um critério ali que é exigido nessa modalidade de visto. Ainda retomando a questão das contribuições dos projetos, se você foi uma pessoa que desempenhou um papel de liderança, um papel crítico ali nos projetos, e a gente conseguir documentar também nas instituições que você representou, que você efetivamente exerceu esse papel, isso também vai cumprir com mais um critério que é exigido ali para imigração. E além, é claro, de você disseminar conhecimento através de publicação de artigos científicos, artigos acadêmicos, você eventualmente tornar a sua carreira midiática, né? Ter ali o seu assessor de imprensa que vai estar veiculando informações sobre o que você tem entregue no mercado, e essa mídia estar vinculada a um portal que tenha realmente um impacto internacional, não pode ser ali uma mídia local, que isso a imigração não entende que seria uma evidência do ápice da sua carreira. Então, se eventualmente você tiver boa parte desses critérios, no mínimo 3, ali você já poderia pensar em
submeter um visto para se tornar residente permanente. Mas é claro, aqui eu estou abordando brevemente ali os critérios de forma muito objetiva, sem trazer especificidade. E para você saber se você realmente é elegível ou não, você deveria entrar em contato com um advogado de imigração para ele entender se realmente faz sentido para você. Então, para esse momento, realmente eu estou compartilhando ali os critérios propriamente ditos, né? E além do EB1A, nós também temos outra modalidade de visto que vem sendo aplicada de forma bem recorrente desde 2016. Nos últimos anos, acho que é um dos vistos mais aplicados, principalmente por brasileiros, que é o EB2NW, que também nessa modalidade você não precisa de um sponsor, você precisa ser um profissional de carreira, assim como o EB1A. E a doutora Natália vai compartilhar um pouquinho sobre os critérios do EB2NW. Isso, só aproveitando essa explicação maravilhosa que você trouxe ali a respeito do EB1A, muitas vezes as pessoas, os profissionais ali, têm muita dificuldade de conseguir documentar a carreira, né? Porque muitos clientes a gente atende e acaba falando, eu só fiz, fui fazendo e esqueci de documentar, enfim. Então, a parte documental, ela é crucial para ajudar ali na argumentação da petição, do seu caso, da sua aplicação. Então, não adianta ter uma narrativa sem evidências, como a doutora Carol falou, precisa ter documento para corroborar ali para toda a argumentação. E também, fora os critérios, tem ali a parte do final merits, né, que a gente fala. Então, assim, não basta só atender os critérios, né, mas precisa ali apresentar uma proposta para os Estados Unidos sobre a continuidade do seu trabalho, né, como que você vai continuar agregando ali, contribuindo profissionalmente para o país, e como que você você precisa ter ali, apresentar de forma estratégica toda essa documentação que a doutora Carol abordou ali sobre o EB1. Então, a gente fala, né, que a régua do EB1 é aqui, a do EB2MW aqui, mas assim, cada visto realmente ele tem a sua especificidade e é muito importante a gente analisar ali todo o contexto, né, todo o perfil, é algo que precisa ser personalizado, porque cada profissional ele é único, né? Então, acredito que esse seja o ponto crucial ali, documental, para que se torne um caso forte, né? Complementando ali o que a doutora Carol já falou. E sobre o EB2NW, também é uma modalidade de autopatrocínio, né? Então, não necessariamente você precisa ali de uma empresa americana, uma job offer, mas você precisa, assim como no EB1, você precisa atender alguns requisitos, né? Então, se você tem ali um bacharelado mais 5 anos de experiência na sua área progressiva, você poderia ali se qualificar também. Caso você não tenha um bacharelado, mas você tenha no mínimo 10 anos de experiência na sua área, né, de atuação, e aí a gente abre outros critérios, né? Existe ali o Advanced Degree, onde você contempla ali o bacharelado, mais 5 anos. Aí existe a categoria do Exceptional Ability, onde você vai ter que ter ali uma licença, mais 10 anos de experiência na área, uma associação profissional, enfim. Tem alguns critérios que precisam ser cumpridos também para a elegibilidade. E, além disso, você precisa apresentar ali uma proposta, né, que seja de interesse dos Estados Unidos. Então, para que o governo americano ele te conceda ali um green card, ele precisa te dar um waiver, né, que é o National Interest Waiver, do NIW. E essa questão você consegue comprovar, você precisa apresentar através de uma proposta, seja ela um business plan, um professional plan, onde você vai ali, através da sua expertise, apresentar algo que seja e esteja alinhado com os interesses dos Estados Unidos. E também você precisa demonstrar ali que está bem posicionado para colocar em prática aquele projeto, aquela proposta que você está apresentando. Então, seja para o EB1 ou para o EB2NW, você precisa ali trazer o máximo de evidências possíveis, né?
personalizada, que tenha uma narrativa clara, coerente, trazendo métricas, exemplos. Isso vai trazer maior robustez ali para o seu processo e vai ampliar ali as chances de aprovação do seu caso. A imigração, ela é bem dinâmica, né, doutora Carol? E as Sim. mudanças ali, fala um pouquinho para a gente, na prática, alguns casos práticos que você atuou e quais foram as sensibilidades, enfim. Traz um pouquinho para a gente, a parte prática, para a gente conseguir entender ali, exemplificando, né? Acredito que fica mais claro ali para a gente conseguir acompanhar. Perfeito. Eu tive um cliente, inclusive, de EB2NW. A formação dele era em técnico industrial. Ele fez um 360 na carreira e ele mudou drasticamente para o mercado financeiro. Né? Ficou imerso no mercado financeiro, criou plataforma, ganhou prêmios no YouTube, criou um canal. Além disso, fechou parcerias com empresas do mercado financeiro, teve um bom envolvimento ali com Bolsa de Valores e outras empresas relacionadas ao setor. Tem uma carreira de mais de 10 anos nesse segmento de mercado financeiro, investimentos, e nós montamos o processo dele, né? Submetemos ali com bastante evidências, trazendo ali cartas de recomendação dele, falando do que ele impactou no Brasil com a proposta dele, os resultados que ele alcançou. Fizemos uma projeção do como ele poderia agregar em solo americano com o conhecimento dele, implementar a plataforma dele, o que isso traria de benefícios para os Estados Unidos, e tivemos êxito na aprovação dele. Então, assim, é um caso de sucesso que, inclusive, teve um julgamento até que rápido. Ele não pagou nenhuma taxa para acelerar o processo, depois a gente fala um pouquinho dessa temática, mas foi um case de sucesso, no EB2NW. Outro case de sucesso foi um EB1A. Aqui é um profissional muito jovem, ele inclusive não tem nem 30 anos, né? Ele, desde os 14 anos, ele é envolvido com marketing. Começou ali editando vídeos, fazendo alguns projetos para pequenas empresas. Começou a absorver isso para o próprio Instagram, de trazer ali visibilidade para algumas empresas relacionadas ao setor automotivo, e começou a se tornar alguém de renome, né, no setor específico dele. E, inclusive, ele teve um ponto muito crucial, que estava no lugar certo, no momento certo, né? Que ele estava gravando um vídeo na Califórnia. Justamente no momento que ele estava gravando esse vídeo, o ator do Velozes e Furiosos passou ali, ele pôde gravar um vídeo com esse ator. O vídeo viralizou na rede vizinha e chegou, bateu mais de 3 milhões, e aí ele explodiu mesmo. Né? Conseguiu fechar contratos com empresas grandes, tanto pública quanto privada, de volta, né? Um marketing no setor automotivo, né? Marketing de uma forma geral, abrangente, é bem específico. E foi para eventos em autódromo e tudo mais, trouxe ali todas as evidências, conseguimos ali montar um processo muito forte, mesmo ele sendo muito jovem. Conseguimos convencer a imigração que ele já estava no ápice da carreira dele mesmo, ele é um profissional extraordinário. Ele pagou uma taxa de aceleração e em menos de 15 dias tivemos a resposta positiva. Foi aprovado, ele já está em solo americano, então ele já está podendo desfrutar aí do documento dele. E eu tenho uma outra profissional, que é do setor de saúde, é uma enfermeira do Amazonas. Ela revolucionou a parte de aleitamento materno. Inclusive, um dos projetos dela, ele se tornou uma política pública para ser implementada a nível Brasil, inclusive a nível internacional. Ela foi merecedora ali de alguns prêmios internacionais, alguns individuais, outros coletivos, né? O caso dela é muito forte, com vários artigos publicados, livros publicados, uma carreira midiática com várias mídias veiculando os projetos que ela se envolveu. E no primeiro momento nós não tivemos ali uma primeira resposta positiva, né? O oficial emitiu uma NOID, que no caso é uma intenção de negar. Também daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouquinho as possibilidades de decisões que um oficial de imigração pode emitir. E eu me reuni novamente com a cliente
a gente reestruturou o caso dela, coletamos novas evidências para conseguirmos reverter essa primeira análise ali que o oficial fez e essa primeira premissa que ele teve, que ele estava decidido ali a eventualmente negar o caso. Conseguimos reverter, né? Ela de forma satisfatória, conquistamos a aprovação dela. E esse foi um caso que me marcou demais, porque desde o princípio eu imaginei que ela seria aprovada de primeira, sem passar por nenhuma situação ali de RFE ou NOID, que também daqui a pouco a gente aborda um pouquinho, esses termos mais técnicos. Mas não, tivemos ali ainda que o cliente passar pela angústia, a agonia de pensar, ó, não fui aprovada direto, eu tenho mais um caminho a percorrer, tenho que coletar novas evidências. Mas graças a Deus tivemos um resultado positivo, né? Ela foi aprovada. E aí, quer compartilhar alguns casos seus também, Nath? Olha, se eu for falar ali todos os casos, a gente vai ficar com essa live aqui. Mas, assim, um que me marcou bastante foi de uma colega de profissão, inclusive, a advogada. E ela chegou, assim, o caso dela chegou até nós, bem despretensioso, assim, estava numa situação bem delicada. E ela, na cabeça dela, ela não tinha mais nenhuma possibilidade de legalização, enfim, foi informada ali de forma equivocada. E a gente foi para uma reunião de estratégia, analisou todas as possibilidades, né, de forma individual, o que seria mais benéfico para o caso dela. E ela não só foi aprovada no EB2NW, como também no EB1A. Então, assim, ela chegou acreditando que não se qualificaria para nenhum desses vistos e saiu, né, aprovada nas duas categorias. Claro que a gente teve que analisar ali toda a trajetória dela e ajudá-la ali nessa parte documental, que para o processo ela é essencial. E muito bacana que você comentou sobre essa questão, né? Que não existe uma profissão, a profissão X aprova mais, a profissão Y, não. Na verdade, o processo ele consiste de provas, né? Então, quanto mais provas, mais fácil de narrar ali que você realmente possui habilidades extraordinárias, que você está no ápice da sua carreira, que você contribui para o setor. Então, essas provas que vai ajudar ali a fortalecer a narrativa do seu processo. E eu me lembro que ela trouxe ali alguns prêmios. Ela, eu tenho umas decisões aqui que nem são tão relevantes, né? Na visão dela, não pensando no processo em si. E no final do processo, né, dessa jornada imigratória, que a gente sabe que é bastante angustiante, assim, porque para quem passa, são muitas informações, muitas incertezas, né, ansiedade, enfim, muitas dúvidas, mas graças a Deus ali no final deu tudo certo. Ela ficou super feliz. Hoje já está, né, nos Estados Unidos também, com a sua família, podendo ter ali uma vida mais com a segurança que ela almejava, enfim. Então, isso é bastante importante a gente enfatizar. Existem possibilidades, né? Então, não existe só o visto X, o visto Y. Para os Estados Unidos, a gente tem mais de 180 tipos de vistos, né? Então, é muito bacana ali a gente poder reforçar, né, que as possibilidades elas existem, mas a gente precisa ali analisar caso a caso e estabelecer ali qual seria a melhor estratégia para que o caso ali seja aprovado. Ai, desculpa, aqui que caiu alguma coisa no Imagina. meu. Mas assim, é importante assim, inclusive falando agora para os colegas advogados, a gente acaba se limitando um pouco na advocacia tradicional, né? E nós já tivemos centenas de casos de uma advocacia diferenciada, né? Então, advogados que desenvolveram plataformas para ajudar na arrecadação tributária, por exemplo. Isso está de encontro ali com a parte do interesse nacional, pensando no EB2NW. Também, né, tivemos, como esse caso
dessa cliente que ela conseguiu alguns prêmios, conquistou alguns prêmios na área, né, na área jurídica, foi convidada ali para compor comissões relevantes, enfim, teve contribuição ali para o setor, disseminou conhecimento, palestrou, enfim. Então, tudo isso que na nossa prática a gente acha que é só o meu trabalho, né? Mas isso sim pode ser utilizado de forma estratégica na argumentação do seu caso. E, doutora Carol, você falou que dá para acelerar ali uma resposta. Me explica como que isso funciona. Exatamente, Nath. Tanto no processo do EB2NW quanto no visto EB1A, o cliente, se quiser, pode optar por pagar a taxa do Premium Processing, que nada mais é do que uma taxa de aceleração que estipula um prazo para que o oficial realmente faça análise. No EB2NW, o oficial tem um prazo de 45 dias para fazer a primeira análise. Se Deus quiser, a pessoa passa de primeira, tá tudo certo, pronto, aprovado na primeira etapa do processo, né? Caso venha ali um pedido de evidências adicionais, que é a chamada RFE, vamos submeter a resposta, tem ali um prazo normalmente de 3 meses, e o oficial novamente tem 45 dias para dar o desfecho ali. No EB1A, o prazo é de 15 dias úteis para o oficial emitir essa resposta. Então, assim, a pessoa tem a resposta ali rápida do seu processo, né? Para saber qual vai ser o desfecho. Realmente eu vou poder me planejar com o meu núcleo familiar, vamos embarcar, não vamos embarcar. E até pegando um gancho aqui, nessa primeira etapa, porque ambos os processos dessas categorias do EB, o processo é composto ali de 2 etapas. A primeira é a elegibilidade ao formulário I-140. Então, você tem que ser um profissional elegível e cumprir com todos esses critérios que a gente está compartilhando aqui. Se for aprovado, você passa para uma segunda etapa, que é a admissibilidade ao Green Card. Então, você pode fazer isso tanto em solo brasileiro, caso, né, você seja um residente que está morando aqui. Se você estiver na Europa, você também pode submeter de lá. E caso você esteja em solo americano, você vai solicitar o ajuste do seu status, né? Aqui, para quem está em solo brasileiro, a entrevista vai ser muito mais focada ali no seu projeto, no seu processo. Então, é muito importante você estar realmente engajado com o seu advogado que está te representando, você entender do seu processo, porque pontos e documentos do seu processo podem ser questionados ali na entrevista. Se porventura você já estiver em solo americano, podem ter perguntas sobre isso, mas ali o oficial, ele muito mais quer saber como você entrou nos Estados Unidos, se você infringiu alguma regra do visto que você deu entrada, vai querer entender um pouco ali desse período que você está em solo americano, essa carta branca que foi concedida a você para estar lá, se você cumpriu com as regras certinhas para você fazer jus ao tão sonhado documento, né, que é o Green Card. Então, aqui a entrevista é um pouco mais sensível por querer entender ali realmente por que você já estava em solo americano, né? Se você tem ali todo o lastro do porquê você estava lá com o seu planejamento genuíno, não vai haver problema algum e você vai conquistar o documento. Mas é bem importante só entender, porque há 2 etapas para serem cumpridas. Daqui a pouco até a gente abre ali para a parte de perguntas, mas uma das que é mais recorrentes é o tempo de processamento, né? E aí a gente tem que fazer essa divisão das etapas, elegibilidade e admissibilidade. E como a gente estava comentando, né? A imigração ela é bem dinâmica, né? Então, cada mês tem ali o Visa Bulletin, onde a imigração ela estabelece a data de prioridade, que eles vão processar e emitir os casos, seja para ajuste de status ou para emissão do próprio Green Card. Então, a gente sabe ali que quando a gente submete um caso, existe toda uma expectativa, né? Um senso de urgência, de querer viver uma vida melhor, enfim, de viajar rápido, mas existem algumas situações que precisam ser observadas e bem planejadas
para que não se coloque ali em situações delicadas, né? Principalmente em solo americano, onde você realmente precisa seguir as regras, precisa se manter legal, precisa manter um status válido ali para poder avançar ali, obter êxito na parte da admissibilidade, né? Então, a questão também de você entrar no país com a sua boa-fé, né? Isso é levado em conta durante a entrevista. No período de pandemia, muitas pessoas foram isentas, né, de entrevista em solo americano, mas hoje a gente sabe que não tem sido assim, né? A maioria dos casos tem tido, sim, entrevistas, e muitas pessoas, né, que se colocaram ali, porque na época o meu amigo conseguiu, hoje tem tido um pouco mais de dificuldade, porque realmente o escrutínio, né, da análise deles realmente é muito maior, né? Para que, assim, claro, se você tem toda a documentação para comprovar que você de fato estudou, não violou ali o visto que você ingressou no país, se foi como turista, se foi como estudante, enfim, tá tudo ok, provavelmente ele vai perguntar ali sobre a sua proposta, a finalidade do visto, o que você pretende fazer, enfim, vai ser muito bem sucedida ali a sua entrevista. Mas tem alguns casos que realmente acaba se tornando um pouco sensível por questão, assim, ou de má informação ou de falta de planejamento ali, né? É, em solo brasileiro, essa parte da admissibilidade fica mais preservada. Então, você não vai infringir a regra, você vai aguardar ali o prazo para você poder avançar ali para a parte da entrevista no consulado. Então, você se colocaria ali em menor risco, vamos dizer assim, né? Então, é bem importante essa parte do planejamento para que seja, o processo em si ele já é bem como que eu me fugiu o termo agora, mas ele já é bem dinâmico, né? Então é bastante documento, são vários sentimentos envolvidos, mas ele bem planejado, você pode minimizar ali os riscos, né, de se colocar ali em situação de vulnerabilidade. Então, muito importante essa parte do antecipar a resposta, né? Porque, por mais que você tenha antecipação da resposta da primeira etapa, né? Da parte da elegibilidade. Então, se você atende os requisitos do EB1, se você atende os requisitos do EB2NW, mas precisa ali realmente aguardar a fase da admissibilidade, uma vez que você tem ali a aprovação, aí é só chegar com o Green Card, sem muitos, né, ou são outras preocupações, né, onde eu vou morar, que escola, né, que vou matricular o meu filho, enfim, é uma transição mais leve, né, então é muito importante saber que nós temos esses instrumentos, né, jurídicos para antecipar, até por questão de planejamento mesmo, mas é importante saber que a antecipação serve para o planejamento, e não para você pular ali etapas que são essenciais ali e que podem sim contribuir tanto contra ou a favor na sua trajetória imigratória, né? Então, vamos falar então, doutora, sobre sobre a RFE e NOID, que a gente, né, você comentou, explica um pouco, né, só para quem desconhece ali os termos. A RFE é um Request for Evidence, onde os oficiais ali, a imigração, ela emite um documento, né, em nome do aplicante, dizendo que algumas evidências talvez não ficaram tão claras, seja na parte do bom posicionamento, seja na parte do interesse na proposta, ou do interesse nacional, como que isso pode escalar, enfim. Isso já é uma inclinação. Olha, o seu caso é bom, mas vou te dar a chance de responder, e aí gera um pouquinho de angústia ali nos aplicantes, né? Já a NOID, Notice of Intent to Deny, olha, recebi o seu processo, analisei, mas estou inclinado a negar. Mas antes de emitir qualquer decisão, eu vou ali te dar a oportunidade de apresentar novas evidências, né? Então, doutora Carol, nos bastidores até, inclusive aqui durante a live, comentou de uma cliente, né, muito bem posicionada ali na sua área, e realmente foi um susto, né?
com o tanto de documentação que ela tinha, receber ali uma noide, mas no final foi alinhamento ali de expectativa, né? Entender o que a imigração esperava ver ali, o que, que não tinha ficado tão claro, né, aos olhos deles, e traçar a melhor estratégia para trazer essa devolutiva ali de forma clara, consistente, esclarecendo ali todos os pontos. Então, me fala, Carol, como que explica um pouquinho pra gente assim, como que funciona, né? Recebeu a notícia, a gente tem um prazo, né? O prazo Sim. da NOID é diferente da RFE, então fala um pouquinho como que funciona ali na prática. Tá. E até só recapitulando um detalhe que eu esqueci de falar, né? A questão da Premium Processing. Porque o cliente tem que decidir. Primeiro, saber se ele está disposto a investir ali o valor que atualmente é $2.805. Uau. Então, eu até comento com os meus clientes que migração é uma tríade. É o documento, é o seu planejamento financeiro e é o seu planejamento psicológico. Então, a parte financeira pega bastante mesmo, porque eu quero que o meu processo seja analisado rápido. Convertendo para real os valores de hoje, né? Não é um valor assim, vamos assim dizer, acessível a todos. Nem todo mundo está disposto a pagar ali essa quantia e realmente, inclusive, pensar que quem vai analisar o seu caso quando você paga essa taxa por trás dos bastidores comentam-se que são oficiais mais rigorosos, que eles são mais casca grossa. Então, além de você pagar uma taxa para acelerar, a régua ela pode ser mais alta ali da análise do seu caso. Então, assim, tem que pensar nisso também, o cliente estar disposto a investir dinheiro e também ter a consciência de que você vai pegar eventualmente um oficial que tem um critério ali maior do que se você deixasse correr seu processo naturalmente. Então, só fechando parênteses ali do Premium Processing, que eu havia esquecido de falar de valores. E em relação aos prazos, a RFE ela tem um prazo ali de 90 dias para a gente responder da chegada da decisão ali no escritório. Então, já vem ali explícito qual é a data que a gente tem para responder. Parece um prazo longo, mas não é, porque nós fazemos uma reunião, vamos alinhar com o cliente quais são as novas evidências que a gente pode levantar, quais são as pessoas que podem corroborar com os fatos ali que a gente vai intencionalmente documentar para esclarecer o que o oficial ficou com dúvida ou não, e até a gente fazer essa reunião, o cliente ir atrás das pessoas, construirmos todas essas evidências, o cliente coletar, que ele depende de terceiros, muitas das vezes, essas evidências, piscou, já está dando prazo, nós temos que elaborar a petição, montar essa resposta e submeter para a imigração. Então, o tempo voa, parece um prazo longo, mas na prática não é. E a NOID menos ainda, né? Que são ali 30 a 33 dias que temos ali para responder essa decisão. E aí o cliente já fica um pouco angustiado, porque ele diz, eu tenho a intenção de negar, se tem a intenção de negar, muitas das vezes nas reuniões o cliente pensa, não é melhor deixar esse processo como perdido mesmo e já vamos submeter um novo para cair um outro oficial, ter uma outra análise? Essa mesma cliente enfermeira que eu tive, ela até cogitou, ela ficou tão frustrada e ela falou, não é melhor submeter um novo? Já que esse oficial, né, foi tão rígido e em cada critério ele falava, não cumpriu com isso, não cumpriu com isso, não cumpriu. E eu, lendo a decisão, fiquei muito indignada. Pensei, meu Deus do céu, ela tem todas essas evidências? Sim, você não deve ter visto as provas ali no processo, né? E também voa, porque você tem que fazer a reunião, a mesma coisa, coletar as evidências, depende de terceiros, montar a petição, submeter esse processo e aguardar ali nova decisão. Então, assim, é uma etapa bem angustiante, bem desafiadora para o cliente, ainda mais aqueles que pagam ali a taxa para acelerar, são os 15 dias mais longos da vida da pessoa para saber, vou ter uma decisão favorável, posso imigrar? Não posso imigrar, né? Porque não é só o aplicante e os seus beneficiários, que no caso é o núcleo familiar, né? Não entrando filhos maiores de 21 anos. Então, é o projeto da família, não é só do aplicante, porque a grande maioria já está
com a carreira avançada, a grande maioria das pessoas já constituiu família. São raros os clientes que são ali solteiros e já estão no ápice da carreira. Sim, Então, não é uma única pessoa envolvida, né? sim. São bastante pessoas envolvidas. Basicamente, seria isso. Ah, perfeito, obrigada, doutora. E é muito importante ali o que você falou, e até voltando ali um pouquinho sobre a parte prática, né? Então, assim, nós estamos falando de vistos, né? Tanto o EB1 quanto o EB2NW, que vai te dar ali a residência permanente nos Estados Unidos, né? Então, é claro que é complexa a análise, é claro que precisa ali haver um caso muito bem elaborado. A gente não consegue, não é só, por exemplo, a gente ouve muito, né? Ah, a profissão X tem mais facilidade de aprovar. Ah, a profissão Y tem falta de mão de obra nos Estados Unidos. Mas não é sobre isso, né? Não é sobre falta de mão de obra para atender determinada demanda. Não é só isso, não é por si só isso que vai fazer o seu caso ser aprovado. Então, nós já tivemos ali engenheiros aprovados, médicos, enfermeiros, advogados, enfim. Então, não existe, assim, uma profissão específica. Ah, não, essa profissão aprova mais. Não, existe sim. Processos bem elaborados, com a estratégia certa, de acordo com a sua trajetória profissional. Eu não tenho nada, isso é o que você pensa, né? Porque, né, você tem toda uma trajetória ali profissional e cabe ali nós, operadores do direito, auxiliar você ali a analisar os pontos fortes, o que você pode melhorar, desenvolver uma estratégia com base em todo o seu background profissional. E, além disso, né, como esse caso que você comentou do seu cliente que acabou focando no processo e teve várias oportunidades ali para a internacionalização de carreira dele. Então, assim, às vezes a gente foca só na questão do processo em si, que a régua é alta, a Sim, imigração está cada vez mais exigente, mas as outras oportunidades vão aparecendo, né? Então, sim. nós já tivemos casos ali de que o cliente estava ali se preparando, né, para a aplicação do seu EB1, EB2NW, e no meio do caminho ele teve uma possibilidade ali de um sponsor, né, que seria um patrocinador americano ali, para oferecer uma oportunidade de trabalho para ele, onde ele já antecipou, né, o seu embarque para os Estados Unidos através do H1B, por exemplo, que seria uma das possibilidades. E, claro, que tem ali o sorteio, precisa submeter toda a parte da certificação laboral. Existe um processo, né, para cada classificação de visto, existe um processo, uns requisitos, mas é uma possibilidade, né, de entrar mais rápido em solo americano através de uma oferta de trabalho de uma empresa americana. E também já tivemos ali oportunidades como o A1, né? Que os critérios Exato. são bem próximos ali do EB1, né? Então, você consegue utilizar tanto as evidências do EB1 para o A1. A questão é que você precisa, de fato, ter ali uma job offer, né? Então, você precisa ter uma vaga de trabalho é, é, oferecida por uma empresa americana, né? Você precisa de um sponsor, né? Já esses dois outros vistos que nós estamos falando, você pode se autopatrocinar. Você não necessariamente precisa de uma empresa americana patrocinar o seu visto. Mas é claro que a régua é mais alta. Quando a gente fala de vistos temporários, a régua é alta também, né? Mas como existem ali empresas que vão se responsabilizar, vamos dizer assim, de forma bem prática, o escrutínio acaba sendo um pouco mais tranquilo, né? Agora, Sim. pensando assim, como que o governo vai me oferecer, vai me isentar de uma vaga de trabalho? Como que o meu trabalho pode agregar ali para políticas públicas? Como que o meu trabalho pode agregar ali para a saúde pública? Como que o meu trabalho pode contribuir ali e sanar um problema, um gap que os Estados Unidos têm? Então, a gente tem que pensar sempre dessa forma e não se limitar a nichar só a profissão ou só, é porque, enfim, tem várias histórias assim de bastidores que a gente escuta, né? Muitos mitos, né? A área de TI, por exemplo, é a que mais aprova. Claro, existem profissionais excelentes, né? Na era da inteligência artificial, inovação, enfim. Sim.
Isso é muito importante, mas isso por si só, né, não é o Não é suficiente. suficiente. Não se sustenta, doutora, me ajuda, quando a gente vê a documentação básica e quando a gente vê ali o glow up da documentação, a gente fala, agora com certeza você ampliou as suas oportunidades, né, de aprovação, porque a gente, não é porque a gente gosta de falar assim, olha, de cobrar documentação, não, é porque a gente vive isso, a gente conhece, a gente tem acompanhado essas mudanças, né? E tem sido bem dinâmico, muitas atualizações, a gente dorme com uma notícia, acorda com outra. Então, é muito importante, né? Procurar ali profissionais habilitados, profissionais especializados, para que você deposite ali o sonho da sua família, o seu e da sua família, em profissionais transparentes, honestos, que sabem o que estão fazendo, especializados, que não vão te deixar ali, não querem só contratar você, não querem que você os contrate devido ao dinheiro, mas que sejam responsáveis, porque se trata ali de um sonho, né? De um Sim, sonho de uma vida melhor, um sonho de dolarizar as suas finanças, de proporcionar ali uma vida melhor para sua família. Então, isso é muito. A gente gosta muito, né, na nossa prática jurídica, Carol, de trazer ali para os nossos clientes essa abordagem, né? Então, o dinheiro, ele é importante sim, mas a gente está falando de vidas, né? exato. Isso é muito importante a gente pontuar sobre isso. E eu vou trazer ali algumas perguntas que nos encaminharam no direct para a doutora Carol responder, né? Certo. Algumas a gente até falou ali, mas vamos lá, da parte prática, né? Quanto tempo leva o processo? Vamos falar de prazos, que todo mundo gosta de prazos. Quanto Sim. tempo leva o processo, né? E a parte do antecipar a resposta. Existe uma resposta antecipada? Então, essa da resposta antecipada, sim, você pode pagar a taxa Premium Processing. Qual o valor, Carol? $2.805. Isso. Então, pagando essa taxa, você pode antecipar ali a resposta, seja do EB1, seja do EB2, dentro dos seus prazos, né? Mas quanto tempo leva do primeiro dia o cliente chegou no seu escritório até o dia que ele pegou o Green Card? Quanto tempo, doutora? Aqui é bom realmente ser muito franco e transparente, porque o cliente normalmente ele fala: quero embarcar daqui 3 meses, quero embarcar daqui 6 meses. E se você quer ir já com o Green Card, hoje, no atual cenário, o seu processo, o seu planejamento, você fechar contrato com alguma law firm e você realmente estar em solo americano, 2 anos e meio a 3 anos. Isso sendo muito pé no chão e realista. Por quê? Você vai assinar o contrato ali com alguém que te represente, né? Esse escritório ele vai demorar ali de 6 a 8 meses para produzir o seu processo, né? Você vai ter uma reunião ali onde vão ser coletadas várias informações. São muitas evidências, são evidências de uma carreira de 10, 15, 20 anos. Então, você não consegue fazer isso a nível rápido. E, diferentemente de um processo de litígio, por exemplo, você é quem tem que munir o seu advogado de provas. Você não vai Uhum. contratar advogado e o advogado vai fazer tudo por você. Muito pelo contrário, é você quem vai munir o seu advogado de provas. Então, você vai entregar o seu diploma, os certificados, as cartas de recomendação que vão corroborar ali os fatos, evidências de projetos que você participou, os prêmios que você recebeu, as mídias que saíram em seu nome ou do seu trabalho, os artigos ou livros que você publicou. Você tem que munir o seu advogado de provas e tudo isso leva tempo, né? Então, assim, sendo muito pé no chão, um cliente muito rápido, de 4 a 6 meses ele monta um processo. Um cliente que vai desprender o tempo dele para focar nesse projeto aos finais de semana, de 6 a 8 meses a gente monta ali o processo dele. E aqui a gente Uhum. está falando só do tempo dentro do escritório, que a imigração nem sabe que você quer imigrar. Então, depois que a gente finaliza o seu processo, submete para a imigração, hoje o tempo de processamento é de 17 meses. Então, a Uhum. pessoa tem que aguardar essa análise. Ah, sempre será 17? Não. Mas é a média que a imigração publicou
e eles estão cumprindo sim com esse prazo de 17 meses, porque nós temos, né, dezenas de clientes esperando ali a resposta. E Uhum. depois, se você já for aprovado de primeira, você tem que esperar a segunda etapa, porque tudo aquilo que eu estou falando é a etapa da elegibilidade. Depois que você é aprovado, você avança para a segunda etapa, que é a admissibilidade. Ali, se você estiver fazendo em solo brasileiro, você vai ter que passar pelo período ali de algumas vacinas que são obrigatórias, vai passar por um exame médico e vai passar para a entrevista. Essa entrevista, a grande maioria dos clientes estão esperando 1 ano para ser chamado ali na entrevista, quando a data dele está contemplada no boletim de vistos, né? Uhum. Então, assim, sendo muito franca, o tempo realmente para você de você iniciar esse projeto e você efetivamente estar em solo americano com esses vistos que a gente está comentando aqui da categoria EB é de 2 anos e meio a 3 anos para você realmente viabilizar isso. É claro que, como a doutora Natália compartilhou, tem outros vistos que são temporários e, eventualmente, ele pode ser uma ponte para você estar mais rápido em solo americano, como o H1B ou o A1. O A1, você pode ali contratar a empresa que vai te representar. Ela vai fazer ali uma análise do seu perfil, vai entender se você é elegível. Como ele é um visto temporário, que você vai, mas volta, o oficial não vai ter assim um rigor tão alto quanto um oficial que vai te conceder o documento permanente, né? Você vai temporariamente. Então, você tem autorização para estar lá por um intervalo de tempo. Então, a régua é mais baixa. Então, você poderia ir como uma ponte com H1B, com o O1, outras modalidades de visto, mas não quero estender muito todas as modalidades aqui, como a doutora Natália compartilhou, mais de 180, são muitos, mas você pode ir com um não imigratório e lá você mudar e submeter um que seja de realmente caráter permanente. Mas se você já quer sair daqui com o Green Card, pense que é um planejamento de médio e longo prazo, não é algo rápido. É muito interessante. E recentemente nós tivemos ali uma notícia a respeito do H1B, né? Então tem muita repercussão ali dos US$ 100.000, quem vai pagar os 100 mil Exato. Se dólares. vai vingar, se não vai É, vingar. 100 então, mil dólares não é para qualquer um, porque normalmente as empresas que cadastram para o H1B, elas vão pagar ali um salário anual de 50, 60, 70 mil dólares. Não faz muito sentido você pagar 100 mil só para submeter o processo ali do aplicante, né? Mas vamos ver as cenas acompanhar as cenas dos próximos capítulos. sim, sim. Mas assim, mesmo vamos pensar ali no O1, sendo estratégico, estrategicamente falando, né? O A1 ele pode sim ser uma porta de entrada. Em 15 dias você pode ter ali uma resposta, né? Talvez não é o Green Card que você tanto almeja, mas já é uma baita oportunidade de se inserir no mercado americano, dolarizar ali os seus rendimentos, ter a oportunidade de conquistar novas evidências, ser estratégico, ser intencional de fato. Então, ter a Sim. possibilidade de fazer essa internacionalização de carreira, conseguir ali, durante essa atuação em empresa americana, evidências que vai corroborar ali e contribuir para o seu processo de EB1, né? Não que obrigatoriamente os oficiais de imigração, porque você teve um a um que os critérios são bem próximos ali do EB1 aprovado, que eles vão aprovar o seu EB1, mas te coloca ali de forma em evidência, em posição de vantagem. Não sei se essa é a palavra correta, Sim, mas mas concordo. você poderia ali, de forma estratégica, trabalhar ali o seu perfil, correr atrás de evidências, né, para ocupar ali uma vaga através de uma empresa americana, uma oportunidade de trabalho, e no momento que você tiver ali, passou pela análise do advogado e falou, não, agora realmente o seu perfil é elegível para um EB1, você pode perfeitamente utilizar, aproveitar as mesmas evidências que foram utilizadas no A1 para o EB1. De fato, né? Se eu quero acelerar ali o meu ingresso em solo americano, o A1 é uma baita oportunidade, né? De início.
né? Sim. Claro que tem os critérios, tem a análise também, mas costuma ser bem mais flexível, bem mais tranquila se comparado ao EB1. E aí, lá Uhum. na frente, né, você ali vai ter uma oferta de trabalho, vai conseguir desenvolver sua carreira, vai conseguir ali se bem posicionar no mercado americano e transicionar do visto temporário para residência permanente. E aí sim, receber ali o seu tão sonhado green card, conseguir descansar, né, encerrar esse ciclo e pensar ali em criar raízes, desenvolver ali os seus projetos, enfim. Então, pensando ali estrategicamente, é, tem alguma dica, doutora Carol? O que que eu posso fazer? Atualizar meu LinkedIn? Como que eu posso me colocar ali em destaque? Dicas práticas ali. Sim, sim. Até um detalhe do ó que a gente pode estrategicamente, né? Nessa modalidade, você pode ser o seu próprio sponsor. É claro que tem que ter um sócio na sua empresa, ela tem que ser americana, mas recentemente a imigração modificou. Antes só poderia ser uma empresa americana que você não poderia estar inserido nela. Hoje não. Você pode abrir a sua empresa, ser o seu próprio sponsor. É claro que você vai estar ali prestando consultoria, prestando assessoria, alguma coisa, prestando serviço para já deixando muito claro o que sua empresa vai fazer, para quais empresas ela prestará serviços, vai deixar tudo muito redondinho para viabilizar esse ó, né? E como a doutora Natália falou, você já estando em solo americano e comprovando ali que você teve progresso na carreira, isso ali vai realmente te dar, abrir portas para você se tornar um residente permanente, tornar viável a submissão aí de um EB1A, claro, contanto que você realmente construa um lastro forte do progresso da sua carreira, que você entregue inovação, você entregue resultado, entregue questões econômicas para os Estados Unidos, isso realmente vai ser visto com bons olhos lá na frente, né? E dicas práticas, primeira de todas, é inglês, né? Seja fluente na língua. Né? Tem empresas, inclusive, que anunciam muito. Você falar inglês, você ganha 2, 3 vezes mais que pessoas que não são fluentes. Além disso, é realmente seja um profissional que quer buscar destaque e quer realmente estar no ápice da carreira, porque o governo americano ele está interessado nos melhores profissionais. Então, Uhum. você realmente tem que estar no ápice da tua carreira, seja intencional, busque se envolver em projetos grandes, em projetos que te desafiam, em projetos que eventualmente você possa ser reconhecido com prêmios internacionais ou até mesmo nacionais, mas realmente ande com pessoas que já estão onde você gostaria de estar, entenda também um pouco disso, se conecte com o mundo globalizado hoje, se conecte com pessoas que já estão nos Estados Unidos, para elas falarem um pouquinho, principalmente pessoas que estão na mesma área e profissão que você, né? Para você estar entendendo ali do mercado. Eu acho que isso é bem importante. Muito, é perfeito. E só um adendo, essa questão do inglês, né? Não é um requisito obrigatório para os vistos que nós falamos aqui. Porém, é um requisito para a sua sobrevivência, inclusive, né? Então, assim, não que você precise ali para os vistos ter essa fluência, mas é claro, ocasionalmente você pode passar por uma entrevista e isso ser questionado de alguma forma, ou você precisa ali aplicar para uma vaga de trabalho, e você vai precisar do idioma, então, assim, é, se você pretende, né, residir no país, você precisa fazer essa imersão cultural, buscar ali pesquisar sobre o país e principalmente, né, aprender ali o idioma que vai te colocar em vantagem na parte de sobrevivência, na parte do seu dia a dia, e também nessa questão do profissional, né? Então, de fato, você saber o inglês, né, vai te abrir oportunidades e também vai agregar, né? Então você fala o inglês, o português, por exemplo, você já fala um espanhol, ou enfim, uma outra língua, isso tudo contribui. Para o visto, o que você precisa atender são os critérios estabelecidos na lei, mas o idioma, sim, ele vai te colocar
vai te deixar mais confortável ali no seu dia a dia e também vai ampliar ali as possibilidades de contratação através de uma empresa americana ali na sua jornada. Deixa eu dar mais Sim. uma olhada aqui, ver se eu passei todas as perguntas. Gente, muito obrigada aí pela participação de todo mundo. Foi um prazer a gente poder ali discorrer sobre um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre os vistos que são tão procurados, né, pelos aplicantes, principalmente brasileiros, né, profissionais extremamente habilidosos, especiais, né, não porque somos brasileiras, mas assim, o nosso povo ele é muito diferenciado na parte profissional. Mas, claro, que precisa ali ter estratégia, precisa ser intencional ali nas questões, como vou avançar, o que, que eu preciso fazer, né? Então, isso é muito importante, inclusive, buscar ali empresas que trabalham de forma que te auxiliam nisso, né? Seja na parte da elaboração do processo em si, ou na própria construção ali, te ajudar a buscar ali evidências estratégicas para, para conseguir ali se qualificar para o visto, né? Então, às vezes, você tem uma trajetória linda profissional, mas não sabe como conseguir a carta de recomendação, não sabe como demonstrar o resultado dos seus projetos. Então, isso é muito válido. Buscar ajuda profissional, de profissionais especializados nisso, para te ajudar ali nesse processo que a gente sabe que é bem desafiador, bem complexo, Sim. mas é muito gratificante ali ver o processo montado, ver a missão cumprida, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários, se tivemos ali alguma pergunta, para a gente já encerrar. Tá. Delícias Vegana Sônia trouxe algumas perguntas aqui. Boa noite. Gostaria de entender um pouco como que uma advogada consegue o EB1. Não tem que provar que você fará um diferencial para os Estados Unidos? Poderia explicar um pouco como que é isso? Acredito eu que ela tenha se referido a uma dos casos que nós mencionamos, né? Então, Sim. cada caso é um caso, né? A gente precisa avaliar ali na integralidade a trajetória jurídica daquela pessoa. Mas existem possibilidades, né? Então, documentos estratégicos, atuações, práticas jurídicas que ela teve no decorrer da sua carreira, que acaba vindo de encontro com o interesse nacional ou com os critérios ali do visto, por exemplo, EB1, né? Então, Sim. esse caso específico, ela conquistou prêmios na área jurídica, ela tinha ali uma atuação bem engajada na prática jurídica dela, onde ela conseguiu evidências para atender ali os critérios, né? E o que, que ela precisou apresentar, fora essas evidências? Que ela era tão de habilidades extraordinárias, né? Que ela só iria dar continuidade àquilo que ela já fazia no Brasil. Então, foi essa narrativa. Agora, inclinando para o EB2, aí sim precisaria entender melhor como e o que essa pessoa teria de especial para apresentar uma proposta que possivelmente seria ali de interesse para os Estados Unidos. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. E até poderia estar enviando mensagem em box, delícias alguma coisa, né? Que eu não peguei ali o nome certinho, para entender melhor, né, o seu perfil, em que momento que você está da carreira, se você já estaria apta para submeter um visto ou não. Eventualmente, você pode aprimorar sua carreira e em breve se tornar elegível, né? Pode estar nos contatando ou contratar qualquer advogado de imigração que possa te ajudar aí nessa trajetória e esclarecer, porque como a doutora Natália pontuou, é algo muito específico, né? Não é um conselho genérico. A gente realmente tem que entender toda a tua carreira para te dar uma resposta bem assertiva. Sim, perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma e a gente já encerra por aqui. A Delícias Vegana Sônia também. Uma engenheira de computação sem mestrado. Você acredita que conseguiria um EB2? Depende. Precisamos analisar ali a resposta, né? Que ninguém gosta, mas realmente depende. Depende de vários fatores, né? Acho que ela tem um sobrinho que trabalha no Japão.
na área dele. Você acha que o EB poderia, que acha que ele poderia conseguir o EB? Talvez, né? Então a gente precisaria ali entender de forma detalhada sobre a Quanto trajetória tempo ele já está na profissional. carreira, quanto tempo ele já está formado, quais projetos ele já se envolveu, se ele já está no Japão, ele está atuando na mesma área, ele deu continuidade na mesma área, ou eventualmente foi para o Japão e abandonou a carreira. A gente precisa entender melhor ali realmente como foi a construção dessa carreira, tudo que contemplou essa carreira para te dar uma resposta mais assertiva. Sim. Bom, então, muito obrigada, Ali. Vou encerrar aqui a nossa live, né? Sim. Obrigada, doutora Carol, pela disponibilidade, pelo seu tempo, né? De trazer ali contribuições valiosíssimas para a nossa comissão, né? Sim. Nossa comissão ela é bem engajada, então vocês que nos acompanhem, continuem assistindo, continuem acompanhando, né? Nós temos profissionais com atuação no mundo inteiro, né? Não só Estados Unidos. Hoje estamos falando dos Estados Unidos, mas ali nós temos profissionais incríveis, responsáveis, especialistas, né? Que podem ali trazer esclarecimentos, né? De forma gratuita para vocês, então, contribuindo ali, né, para a nossa classe, enfim. Então, é muito importante, né, encaminha essa live, mandem respostas, perguntas ali no nosso direct, estamos ali também com uma nova iniciativa ali para esclarecimento de dúvidas, então fiquem à vontade para nos trazer ali as dúvidas pontuais. E, Carol, fala para mim qual que é o seu arroba, como que as pessoas podem te procurar, o seu Instagram, suas redes sociais, por favor. Perfeito. Meu arroba é Carol_Zambão. Quem tiver dúvidas, o meu Instagram é fechado, mas eu acredito que eu consigo receber ali pedidos para estar sanando eventualmente perguntas e estar ajudando você a construir esse planejamento e conquistar esse sonho de viver o American Dreams. Eu queria também agradecer aqui em nome da ABA essa oportunidade da gente estar fazendo essa live. Nos próximos dias, outros profissionais, né, como a doutora Natália comentou, nossa comissão ela é composta por vários profissionais, então, assim, vão ter outras lives com outras temáticas, parte de imigração, parte imobiliária, parte de Portugal, parte da Espanha. A gente realmente está muito engajado e disposto a entregar conteúdo genuíno, verdadeiro aqui para as pessoas que realmente querem estar imigrando, né? Porque, como eu falei e repito, imigração é uma tríade, é você embarcar com o documento, você ter planejamento financeiro e você ter um planejamento psicológico. Então, que você, quando decidir fazer isso, você procure profissionais responsáveis que vão realmente te ajudar nessa trajetória para o seu sonho ser um sonho e não acabar se tornando um pesadelo porque você entregou o seu sonho na mão de uma pessoa irresponsável e que eventualmente ali, né, vai tornar pedra de tropeço no seu caminho. Sim. Mas é isso, obrigada também, doutora Natália, pelo tempo, pelas trocas. Em breve também a gente pode fazer outras lives com outras temáticas. Sim. Engajem ali no perfil da nossa Tá. comissão e tragam novos temas que vocês querem que a gente aborde. E a gente, enquanto profissionais aqui, vai estar com certeza lendo e trazendo aqui as respostas que vocês almejam. Vai ser um prazer ali poder trazer mais temas, né, interessantes ali. E tenha ali em mente, né, que a sua carreira pode sim ser a chave para a sua residência permanente nos Estados Unidos, para te conceder ali o Green Card. Então, vou deixar ali os meus contatos também. O meu perfil pessoal é naarruda.adv e o perfil da empresa, onde eu sou cofundadora, chama Fênix Vistos, Fênix.vistos. Se vocês precisarem de auxílio para fortalecimento de perfil, para análise de elegibilidade, entender ali, traçar a melhor estratégia para se qualificar para esses vistos que nós falamos aqui hoje, fiquem à vontade, sigam os nossos perfis. A doutora Carol também compartilhou os seus acessos, então vai ser um prazer ali poder ajudá-los nessa imigração tranquila, né? E de forma planejada. Por favor, seja planejado, né? Planejamento assim vai minimizar
não só os riscos de negação, de situações sensíveis, mas realmente vai diminuir muito ali os perrengues, né? Vamos dizer assim. Né? Então, muito É. obrigada ali pela disponibilidade, pela audiência de vocês. Continuem acompanhando a nossa comissão. Temos profissionais incríveis que vão trazer temas interessantíssimos, inclusive de outros países, assim. Então, vai ser um prazer poder ajudá-los. E muito obrigado mais uma vez. E lembrem-se, se precisarem ali, se quiserem, acharem, entenderem um pontinho, eu quero viver o sonho americano, lembre-se que é possível através da sua carreira, mas a gente precisa fazer isso, analisar e fazer da melhor forma possível. Mas não deixe esse sonho para depois, né? É, Verdade. confia no processo, né? Literalmente, né? Vai se engajar ali, vai ter que trabalhar um pouquinho, mas no final vai poder desfrutar de uma vida melhor, de melhores condições, enfim, e viver o tão sonhado American Dream. Tá bom? Muito obrigada, doutora Carol, foi um Obrigada prazer. eu. Obrigada, boa Até a noite a próxima. todos. Até. Tchau. Tchau, tchau.